Olá, olá, bom dia. Bom dia, turma 232. Hoje é dia 4 de agosto. Hoje é aniversário de Letícia, minha esposa. Hoje tem festinha aqui na Baia. Tudo bem com vocês, gurizada? Espero que sim, espero que estejam todos bem de saúde. Estão me escutando bem aí? Tudo bem aí? Sim, sim, Beleza, sir. beleza pura. Hoje hoje nós vamos ter uma mudança no roteiro das atividades, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma aula sobre políticas públicas, tá? Então, eu vou explicar para vocês o porquê que a gente vai fazer essa aula bem rapidinho. Ou seja, as nossas atividades de estudo do 19ª semana vão ser transferidas para a 20ª semana. Então, assim, o que a gente ia ver hoje, que seria o último governo populista do período liberal populista do Brasil, da República, vai para a próxima terça-feira. Então, nós iríamos ver o Jânio Quadros e o golpe militar, terça-feira que vem. Na sexta-feira, nós veríamos, então, o primeiro governo, ou seja, as estruturas, as entranhas do governo militar. Vai para a sexta-feira que vem, tá? Sem ser essa próxima, na outra. Por quê? Porque a gente vai trabalhar um assunto que tem a ver com uma proposta de trabalho que nós vamos ter, né, de participar de um concurso, de uma feira bem legal, bem importante, que é a Feira dos Direitos Humanos. Essa feira ela é feita pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês lembram, a gente teve numa Semana da Consciência Humanitária, a gente fez o convite, participou conosco um procurador negro nesse dia, que era um procurador do Estado, o senhor Jorge Terra. Ele esteve lá presente no Bom Jesus, há uns 2 anos atrás, e depois desse convite que nós fizemos para ele, nós recebemos um convite para participar da Feira de Direitos Humanos lá na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. O que é a Procuradoria-Geral do Estado? São os advogados do Estado que defendem o cidadão. E o senhor Jorge Terra, ele é representante digamos assim, do movimento, né, de uma estrutura chamada Estrutura de Direitos Humanos. Ele trabalha com a questão do racismo, né? Então, ele é negro, enfim, e tem um trabalho bem importante. Esse ano, a gente vai estar participando pela terceira vez desse evento, e a participação geralmente é presente. Mas este ano, eles bolaram uma forma bem legal, que é o seguinte: a gente vai escrever textos, e os textos selecionados, eles vão participar de um e-book. Então, a ideia é que saia, né, textos dessas nossos encontros e tal, e a partir daí, então, esses textos são encaminhados, os melhores textos, corrigidos aí pelo professor de português, de redação, e vão compor um e-book, com vários colégios são convidados, e o Colégio Senhor Bom Jesus foi convidado, e a gente vai poder falar sobre algum assunto. Então, alguns professores vão começar a falar com vocês sobre determinados assuntos. Eu hoje vou iniciar falando sobre políticas públicas, certo? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Estão entendendo que a gente não vai ter uma aula normal hoje, vamos ter uma atividade especial? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, a gente vai ver agora o que são políticas públicas, né? O próprio nome está dizendo, políticas públicas são política para todos os cidadãos, né? E aí, antes da gente definir o que é política pública e do que ver, eu vou fazer um breve traçado histórico no Brasil sobre os direitos, né? A gente vai tentar entender o que significa políticas públicas. Então, com licença, vamos lá. Definição de políticas públicas. Então, a definição máxima de políticas públicas é essa aqui. São conhecidas como políticas públicas. Vocês estão enxergando o que eu estou mostrando? Eu acho que não, peraí.
Agora sim, vamos lá. As conhecidas políticas públicas são ações governamentais destinadas ao cumprimento de determinado dever, podendo ser relacionado ao aspecto educacional, de saúde, de cidadania, de mobilidade urbana, entre outros. Então, políticas públicas são políticas que são desenvolvidas pelo Estado, através dos governos, que podem ser relacionados à questão do desenvolvimento da educação, da saúde, da cidadania, da mobilidade urbana, entre outras necessidades. Na prática, são aplicadas por qualquer esfera de governo, então pode ser pelo prefeito na cidade, pode ser pelo governador do estado e pode ser pelo presidente no âmbito nacional. Além disso, elas podem ocorrer com a participação da sociedade civil em geral, né, a participação de nós, cidadãos particulares, que busca consolidar, ou seja, se realizar determinada atitude em benefício ou de todo um segmento, ou seja, toda a população, ou por uma parte apenas da população. E aí eu coloquei ali, ó, os dos portadores de necessidades especiais. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma ação, uma política pública, ela serve para todos os cidadãos, ela pode servir para todos os cidadãos, como educação, por exemplo, né? Então, se a gente tiver investimento em educação, nós não precisaríamos ter escola particular. Se a gente tivesse uma educação de qualidade sendo ofertada de maneira gratuita, eu aposto com vocês que os pais de vocês iriam optar por que nós estudássemos em escolas públicas de qualidade. Outra coisa, a saúde. A gente está vendo que a gente está passando nesse momento, né, que é um momento da pandemia, que é um momento da crise na saúde, porque é um inimigo invisível, e esse inimigo, que é o vírus, o Covid-19, ele não tem preferência por ser se é criança, se é mais velho, se é rico, se é pobre, se é gordo, se é magro, né? Quer dizer, é um vírus que ataca qualquer um. E a gente está observando o papel fundamental dos órgãos públicos, principalmente da saúde pública. Por quê? Porque só a saúde pública pode atender a população. E não interessa se a pessoa é rica ou não, se ela tem plano de saúde ou não. Os hospitais estão lotados. Então, é necessário investimento no desenvolvimento da educação, da saúde pública, no desenvolvimento da segurança pública. Bom, isso a gente sabe que existe, isso faz parte do Estado brasileiro. Agora, quem é que investe? Né? Quem é que aplica esse investimento? Bom, são os governos que aplicam os investimentos. Né? Então, o governo. Onde a gente mora é na cidade, a gente não mora no federal, a gente mora na cidade. Então, o prefeito tem que aplicar os investimentos na saúde, na educação, tarará, tarará, tarará. E o texto falava ali que uma minoria, um pequeno segmento também pode ser beneficiado, né, pelas políticas públicas. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre mobilidade urbana. Então, existem ruas, né? As ruas servem, obviamente, para os carros circularem. Mas, durante um tempo, as demandas por bicicleta em Porto Alegre começaram a, com frequência, serem solicitadas. Então, foi criado, né, depois de muito evento, de muita luta, foram criadas ciclovias em Porto Alegre. Há pouco tempo foi criadas ciclovias. Foram ampliadas as ciclovias que existiam. Foram criadas outras ciclovias em outras áreas. Então, quer dizer, isso é uma demanda para uma minoria, porque as minorias vão exigir essa demanda. Outra coisa, nós precisamos de lugar para caminhar na rua. Existem as calçadas, então as calçadas são prioridades. Agora, será que todo mundo consegue caminhar nas calçadas? E eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, se uma calçada não tem rebaixamento para que um cadeirante possa acessar a calçada, estes cadeirantes são a minoria. Vocês já pararam para pensar que os cadeirantes, eles têm que pegar um Uber, por exemplo, ou eles têm que pegar um táxi, ou eles têm que pegar um ônibus, né? E como é que faz?
né? Quantos carros estão preparados para que isso ocorra? Então, veja bem, é isso que eu quero dizer a vocês. As políticas públicas, elas podem ser para a grande maioria, elas são para a maioria, mas elas também podem ser dirigidas para minorias, como, por exemplo, cadeirantes. Então, as políticas públicas são fundamentais para a inserção, para o desenvolvimento do que a gente vai chamar de cidadania. Então, eu só me sinto cidadão, pertencente ao espaço onde eu moro, eu só me sinto pertencente à minha cidade se eu posso usufruir da minha cidade. Eu só me sinto pertencente à minha cidade se eu posso me deslocar na minha cidade, se eu sou reconhecido, se eu sou... Enfim, então essas são as grandes potencialidades, né, das políticas públicas. Elas têm essa função, né, de buscar atender demandas que ainda não são atendidas. Né? Então existe, e onde é que está escrito isso? Né? Onde é que estão essas leis? Essas leis estão na Constituição. A Constituição brasileira foi criada em 1988. 1988. E é justamente 100 anos atrás que nós vamos voltar. Então agora, olha só, a gente volta 100 anos atrás e vai para 1888. O que aconteceu em 1888? Deixa eu botar aqui. Em 1888, acabou a escravidão no Brasil. Por uma ordem, por uma determinação. Essa escravidão que acabou no Brasil, ou seja, 400 anos de escravidão que o Brasil teve, foram 400 anos sem políticas públicas. Por quê? Porque este cara aqui não era cidadão do Brasil. Ele não tinha direitos. Ele não tinha escolha. Ele não tinha direito nem à sua própria vida, né, pessoal? Então, esse cara que está sendo açoitado aqui, né, esses outros aqui, este próprio cidadão que está açoitando ele não tem direitos, né? Ele simplesmente vive numa barbárie. Então, eu disse isso para as outras turmas, nós vivemos um momento hoje muito especial na humanidade. Nós vivemos um momento hoje sem escravidão, como regime aberto, né? Como regime existente, como regime prática. A gente vive um conforto tremendo. Eu posso falar sobre escravidão, eu posso falar mal da escravidão, eu posso questionar a mobilidade urbana, eu posso questionar o fato do homem ir para o espaço, eu posso questionar o governo estadual, municipal, o governo federal. Eu posso fazer, eu sou livre. Nós temos a liberdade para isso. Hoje, isso é uma coisa sensacional. A humanidade nunca teve um conforto tão grande quanto tem neste momento. Mas aqui, eu quero que vocês percebam o seguinte. Depois de 1888, em especial depois do fim da escravidão, eu queria perguntar para vocês. Todos os escravos que acabou a escravidão em 1888, todos os escravos foram absorvidos na sociedade de trabalho? Todos os escravos foram bem aceitos na sociedade brasileira? Sim ou não? Não. Não foram. E essa é a grande questão. Perfeito, Rodrigo. Não foram inseridos. E aí eu coloco aqui para vocês no nosso slide. Olha aqui, ó. Não houve inserção e não houve acesso ao trabalho a esse cidadão. Esse cara, depois que tirou essa madeira, tirou essa corda do pulso, ele foi buscar trabalho assalariado, ele não conseguiu. Obviamente que ele não conseguiu trabalho assalariado. Porque ele era um escravo ontem, como é que ele quer ganhar um salário hoje? Ele teve acesso à saúde, mas muito menos à saúde. Vai te virar, vai te esconder. Não tem saúde nem para os ricos, vai ter saúde para os pobres. E para os miseráveis, ele teve acesso à educação, muito menos acesso à educação. Se ele não sabia ler, ele vai ficar sem saber, porque ele não entra nos bancos escolares. Então, olha só. Esse cara vai ser obrigado a sobreviver. E para ele sobreviver, ele vai ter que fazer o quê? Esse cara vai fazer bicos, ele vai se oferecer para limpar terrenos, para carpir calçada, para limpar, né, casas, para trabalhar por um prato de comida, para pegar goiaba, frutas e vender de maneira a ser camelô na cidade, vendendo fruta, vendendo ervas. Ervas, que eu digo, ervas
medicinais, né? Enfim, cara, esse cara vai se virar, velho. Ele vai ter que roubar para comer também, porque ele é excluído socialmente. E isso foi um processo muito longo, né? Foi muito longo. Por quê? Porque o projeto do Brasil era acabar com a negritude. O projeto do Brasil era o branqueamento. A gente não pode esquecer isso. E aí nós vamos ter, então, o próximo passo aqui, o próximo evento, as primeiras leis trabalhistas que chegam no Brasil. E olha só que situação. Opa! Acho que eu deixei de compartilhar. As primeiras leis trabalhistas, pessoal, eram... Essa aqui é uma cidade de São Paulo, né? Uma cidade que tem uma produção industrial. As primeiras leis, elas vêm com os imigrantes. E os imigrantes são brancos. E por que os imigrantes vieram, né, a solicitar as leis? Ora, porque eles foram substituir a mão de obra do negro, que era a mão de obra escrava. Então, vejam que, ao invés do negro ser absorvido no mercado de trabalho, quem foi absorvido no mercado de trabalho foram os brancos e italianos e alemães, e depois japoneses, e depois noruegueses, ou seja, todos os que vieram para o Brasil no início do século XX. E lá em 1903, começa, então, o primeiro decreto 979, que concedia aos trabalhadores da agricultura e das empresas rurais o direito de se organizar em sindicatos. Isso só aconteceu porque esses imigrantes tinham uma noção de política socialista e anarquista. Então, na Europa, já existia esses movimentos, né? O movimento anarquista, o movimento socialista, as ideias, né, dos trabalhadores, a organização de sindicato. E esses caras vêm para cá e eles são tratados como escravos no trabalho. Eles trabalham exaustivamente 12, 13, 14 horas por dia, sem direito a descanso, eles não têm um salário fixo ou mínimo, eles não têm condições de trabalho, eles não têm assistência de saúde, eles não têm onde dormir direito. Cara, esses caras começam a se indignar. E para que serve um sindicato? Ora, um sindicato serve justamente para que eles se organizem e façam uma pressão junto ao o patrão, para que ele melhore as condições de trabalho, dê os materiais certos para trabalhar, que ele aumente o salário, porque o salário que eles ganham é indigno, eles não conseguem comprar comida e nem pagar aluguel, que eles deem condições de saúde, salubridade no trabalho, proteção, enfim, todas as demandas do trabalhador que a Europa tinha, o Brasil não tinha. E esse é o grande lance. Então, vejam, são brancos que vêm para cá substituir os negros e que começam o movimento do trabalhador aqui. Aí vem a Primeira Guerra Mundial, e vocês estão lembrados, a gente estudou, e a Primeira Guerra Mundial vai, de certa maneira, acelerar o processo de industrialização no Brasil. Nós vamos ter um surto de industrialização no Brasil. E por que isso? Ora, porque os países que vendiam para nós estão dando tiro, né, gente? Os países que vendiam para nós estão em guerra. Então, o que a gente vai fazer? Vai tentar comprar deles? Não vai conseguir, porque eles não estão fabricando mais roupa, eles não estão fabricando mais louça, mais talheres, mais sapatos. Então, é o Brasil que vai ter que desenvolver. E aqui a gente tem uma foto das indústrias Matarazzo. A família Matarazzo é uma família muito rica em São Paulo e eles vão diversificar, olha o que eu vou fazer, eles vão diversificar os investimentos. Como eles vendiam muito café, o dinheiro do lucro do café eles vão investir na indústria. E aqui a gente tem um exemplo. Então, nós temos mulheres trabalhando aqui, porque as mulheres, mão de obra é muito mais barata que a mão de obra do homem. Nós estamos num período de guerra. E essas mulheres que estão trabalhando aqui, eu quero que vocês encontrem alguma negra. Não tem. Então, são todas mulheres brancas, né, trabalhadoras, que estão aqui na labuta, no trabalho. Né? Então, nós vamos ter só lá com Getúlio Vargas, e a gente acabou de ver isso na década de 30, nós vamos ter, então, os investimentos no desenvolvimento daquilo que a gente vai chamar das leis trabalhistas. Né? Mas aí Vargas, a gente pode criticar o Vargas. Né? Pô, mas o Vargas era um governo ditatorial,
O Vargas prendia as pessoas, o Vargas era arbitrário, o Vargas torturava, o Vargas censurava, mas o cara criou a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Tá aqui, ó, carteirinha de trabalho. De agora em diante, tu tem seguro para o trabalho, tu tem jornada de trabalho definida de 8 horas, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Tu tem direito a férias, tu tem direito a 2 horas de almoço, tu tem direito a aquele que ele vai chamar, que ele criou, né? Estabilidade. Depois de 10 anos numa empresa, tu tem estabilidade, tu não pode ser demitido por qualquer coisa. E mais, velho, tu vai ganhar no final do mês um salário mínimo. Meu, essas leis, elas foram sensacionais. Claro, a gente tem que pensar que elas serviram só para o trabalhador urbano, que era uma minoria, mas era. Então, elas foram revolucionárias. E quem é que fez isso? Quem fez isso foi um político. Claro. E aí a gente entende, né? Esse político usou as leis para ganhar proveito. Cara, como tudo na vida, um político vai inaugurar uma praça, ele bota o nome dele na praça, velho. O político vai entregar uma obra, ele vai lá e entrega a obra, quem fez foi o outro, e ele vai dizer que ele entregou a obra. Isso a gente viu agora há pouco aqui, né? Malandro aí foi lá entregar o negócio lá do São Francisco, né? E disse que fez aqui, ergueu a mão para o céu, como se fosse dele, né? Então, vejam que as leis sociais que o Brasil vai ter a partir do Vargas, elas vão fazer com que o povo, né, se sinta amparado por essas leis que são tão benéficas para o trabalhador. Aqui nós temos uma outra fábrica, né? A indústria de Alberti, em São Paulo, 1930. Aí a gente enxerga de tudo. Olha aqui, ó. Nós temos aqui crianças trabalhadoras, né? Crianças, meninos, nós temos meninas, nós temos mulheres, nós temos muitos homens. Quero que tu encontre, claro que a foto tá meio ruim, mas encontra um negro aí na foto, por favor. Tá difícil. Está muito difícil. Então, vejam, nós temos um problema de não inclusão na mão de obra do trabalhador negro no Brasil, certo? E aí continuamos o nosso bate-papo aqui. E aí a gente vai para o regime militar, esse que a gente ia ver hoje, começar hoje, né? Vamos transferir para a próxima semana. Neste modelo, nós temos uma tirinha da Mônica, diz aqui, ó, pai, o que é censura? E o pai vai responder, bem, é isso aí, né? Então, a ditadura militar no Brasil, ela vai congelar os salários, vai intervir em mais de 342 sindicatos, 43 confederações, 3 confederações de trabalhadores, cerca de 90% dos sindicatos que são criados entre 63 e 64 são fechados. São fechados. Né? Então, a organização de trabalhadores são banidas do cenário brasileiro. Isso significa que não havia possibilidade de mobilidade social, de mobilização social, de reclamar de nada. Ou tu aceita como é, velho, ou tu vai ser preso. É proibido. Greve é coisa de polícia. E essa ideia de que greve faz mal é uma ideia culturalmente criada desde o período Getúlio Vargas. Então, é muito difícil tirar da cabeça das pessoas que quando alguma categoria entra em greve, ela está entrando em greve porque ela quer uma melhoria, não só para ela, mas para a sociedade como um todo. Ou tu acha que um professor do Estado vai dar uma boa aula sabendo que ele não vai receber naquele mês? Qual a motivação que um profissional da saúde tem em chegar no posto de saúde, atender pessoas que estão ali todas, né, mal, doentes, com vírus, sabendo que não vai receber o que tem que receber? Qual é a motivação que tem um policial, seja ele civil ou militar, que vai fazer a minha segurança na rua com um colete vencido, sem armamento, ganhando mal? Não tem motivação? Não tem. Então, o serviço público ele vai ser feito de maneira
né, de maneira pouca. Né? Então, nós temos que entender que quanto mais se valoriza os profissionais, sejam eles públicos, né, ou das funcionários públicos ou funcionários privados, mais se desenvolvem as atividades, mais empenho nós temos nas atividades, né? Então, é isso aí. O movimento grevista vai ser visto como caso de polícia no regime militar. Nós seguimos adiante e na década de 80, início da década de 90, nós temos a incrível Constituição. E aí nós chegamos, então, 100 anos depois. Em 1988 é criada a Constituição brasileira, a Constituição que é vigente ainda hoje, né? A Constituição super democrática, Constituição que é, sem dúvida alguma, a chamada Constituição Cidadã do Brasil. Mas, contudo, não obstante, essa Constituição Federal, que tem tantos direitos fundamentais, tantos direitos humanos no Brasil, ela tinha uma grande contradição. Por isso que eu coloquei ali, ó, neoliberalismo e retrocesso. Por quê? Porque a gente está inserido num momento econômico extremamente liberal, extremamente, economicamente falando, de privatizações. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas defendendo, por exemplo, o fim da escola pública. Porque escola pública só tem vagabundo. Escola pública tem que ser privado. Porque daí a escola privada, ela vai ter empenho, ela vai ter funcionários, né, que vão lá desenvolver. Cara, a escola privada é paga. Será que a população tem como pagar a escola privada? Aí eu vejo assim, pessoas dizendo, a saúde pública é uma droga, não presta, tem que deixar que nem os hospitais, que nem o hospital aí, o Moinhos de Vento, né, o hospital ali, o Mãe de Deus, né, porque são hospitais privados, extremamente luxuosos, tem que deixar o capital privado tomar conta, porque fica melhor. Tá, legal, mas tu vai pagar, né? Uma injeção, tu vai pagar para ser atendido. Clínico geral, o cara te olha, nem te olha, né? O cara diz assim, o que tu tem? Aham, tá. Deixa eu caminhar aqui. Nem te olha. Ele não te olha, bicho. Ele não encosta em ti. Agora muito menos, né? Que a gente tá todo mundo meio com medo, né? Então o cara não olha pra ti, te cobre, tu, né? É privado, velho. É privado. Aí eu vejo gente dizer assim, porque faculdade tem que acabar. Essas faculdades públicas tem que acabar tudo. Porque tem que ser faculdade privada. Porque daí o investimento é grande. Cara, tem que pagar a faculdade privada, velho. As pessoas vão ter que pagar a faculdade, velho. Né? Privada, vão ter que pagar o curso de graduação, o mestrado, o doutorado, vão ter tudo pago. Né? Então, quer dizer, nós somos um país muito engraçado. Nós defendemos a privatização de várias empresas importantes, como agora, por exemplo, a gente vai ter privatização da água, né? Do sistema de esgoto e saúde. Né? Então, para a gente tomar água, daqui a pouco a gente vai ter que pagar muito mais do que a gente paga hoje. Para tomar banho, a gente vai ter que pagar. Né? A gente não paga a água, a gente paga o serviço. Né? Você sabe que a gente paga o serviço do DEMAI. A gente vai ter que pagar o serviço e a água. Então, quer dizer, vai se tornar um pouco mais caro a nossa vida. Né? Por quê? Porque a gente está privatizando algo que é fundamental para o ser humano, que é água. Nós temos 70% do nosso corpo de água, velho. Se eu não bebo água, né, eu não funciono. Então, vejam como isso é importante. Com as privatizações, há uma redução do papel do Estado. E o papel do Estado qual é? A Constituição estabelece isso. O papel do Estado é que nós, cidadãos, tenhamos condições de sermos plenos, de termos dignidades. Né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui a diferença de política de Estado e política de governo. Eu já fiz esse desenhozinho no quadro para vocês, né? Eu desenhei um carrinho e desenhei uma pessoa dirigindo o carrinho e disse para vocês, o carro é política de Estado, o carro é o Estado. Então, o Estado, né, nós temos a previsão na Constituição, né, que a Constituição do Estado diz o seguinte, ó, o Estado tem que
oferecer saúde, educação, segurança, mobilidade, meio ambiente, habitação, entre outras coisas. O Estado oferece tudo isso. Isso é papel do Estado. O Estado somos nós, o Estado é uma estrutura imensa. Agora, o que é um governo? Bom, o governo é eleito. O governo, eu vou lá e elejo o governo, ele fica 4 anos, depois troca, ou ainda ele é reeleito, mas ele fica no máximo 8 anos. Ele, teoricamente, todo governo deve possuir um projeto nacional. Então, tipo, se eu votei no fulano de tal, ele tem que ter um projeto. Ó, como é que eu vou fazer para gerar educação para todo mundo? Como é que eu vou fazer para gerar saúde para todo mundo? Como é que eu vou fazer para gerar segurança melhor para todo mundo? Mobilidade, meio ambiente. Então, ele tem que ter um projeto. Se ele não tem um projeto, ele não pode ser eleito. Ele não pode dizer, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou, me coloca lá que a gente dá um jeito. Bom, aí é um risco que a gente está assumindo, né? Então, todos os governos têm que ter projetos para o desenvolvimento, principalmente dessas áreas. Porque o Estado, né, um governo só é eleito para desenvolver o bem-estar da sociedade. Não tem nada. Olha, um governo não é eleito para cuidar sei lá, do seu patrimônio, né, particular. Não, é da sociedade. Eu não posso governar alguma coisa para mim, eu tenho que governar para os outros. Por isso que nós somos uma república. É público, é para todos, né? Independente da nossa escolaridade, independente do sexo que a gente tem, independente da etnia que a gente representa, independente da religião que a gente acredita, independente do nível social que a gente está. Um governo deve governar para a maioria, para todos, atender todas as demandas. Até o cadeirante que não consegue andar, ele tem que rolar a sua cadeira de roda. Até para o cadeirante, eu tenho que pensar, porque ele é uma minoria. Eu tenho que pensar numa calçada que tem acesso, eu tenho que pensar num ônibus que tem acesso, eu tenho que pensar num veículo de transporte particular que possa levá-lo. Eu tenho que pensar isso. Isso é o papel de um governo, certo? E aí, nós vamos ver, por exemplo, que a Constituição de 88, nós temos o artigo 5º. Eu vou botar aqui o artigo 5º para você. O artigo 5º da Constituição é esse aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção qualquer natureza, garantindo-lhes que sejam brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí segue. Quer dizer, todo mundo que está dentro do Brasil, seja ele estrangeiro, seja ele brasileiro, tem direito à vida. Nós temos direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Temos direito, certo? E aí no artigo 6º, que é depois desse, obviamente, nós vamos ver o seguinte. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, que é a aposentadoria, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma da Constituição Federal. Aí segue na forma da Constituição Federal. Ou seja, queridos, políticas públicas são fundamentais. A pergunta que eu vou deixar para vocês, agora faltando aí uns 5 minutos para terminar a nossa aula, é como é que a gente faz para garantir esses direitos, para garantir que essas políticas públicas sejam realizadas. O que vocês acham? Como é que a gente tem que lidar com isso? Eu acho que a gente tem que se manifestar para exigir nossos direitos. Perfeito. Principalmente nas eleições, né? Muitos de vocês não votam porque não querem ou porque não podem ainda, mas, por exemplo, a gente, quando escolhe alguma coisa para comer no buffet, a gente escolhe porque a gente gosta, porque aquilo tem a ver com a gente, né? Então, a gente, quando vai escolher alguém que vai representar um governo, a gente tem que pensar o que esse cara vai fazer de bom para, não só para mim, mas para os meus, né? Então, começa por aí, certo?
que mais, gente? O que vocês acham como é que essas políticas públicas devem ser desenvolvidas, né? Outra coisa que saibam que existe nas cidades, tá? Toda cidade tem isso, chamados conselhos, né? Os conselhos municipais. Os conselhos municipais, o próprio nome está dizendo, é um conselho municipal, é uma reunião municipal de representantes, qualquer um pode ir nesse conselho. Esses conselhos servem justamente para quê? Para que as pessoas estejam presentes e digam, olha, no meu bairro a gente está com problema lá porque a gente tem uma fluência de esgoto a céu aberto. E é horrível, fedor, cheiro da urina, cheiro das fezes das pessoas. E a gente sabe que existem bairros que isso passa por uma tubulação. As pessoas não sentem isso como a gente sente. Então a gente gostaria muito que fizesse uma obra de saneamento básico. Os meios de comunicação, aí tem as TVs sensacionalistas, né? Tem algumas televisões aqui em Porto Alegre que fazem isso, né? Vão lá no bairro, fazem uma alaúsa lá, né? A câmera, olha aqui, tem um buraco! As pessoas fazem bonequinho no buraco, né? Chamam a atenção para que seja tapado o buraco, vai lá e tapa um buraco. Né? Então, quer dizer, as políticas públicas, elas servem justamente para atender as demandas públicas. Né? Nós vamos nos encontrar na quinta-feira, e na quinta-feira a gente vai falar sobre a política pública do racismo. A gente falou hoje sobre o racismo, né? Falamos sobre a questão do negro que não foi incluso no mercado de trabalho desde 1888 e com o tempo foi ganhando participação, mas a gente chega hoje e olha, né, num hospital, a gente enxerga o pessoal da limpeza, enxerga enfermeiro, mas é difícil achar um médico negro. A gente chega num tribunal, a gente vê funcionário de limpeza, vê funcionário, né, do gabinete, agora não enxerga quase que juiz negro. Então a gente tem que tentar entender como é que funciona essa estrutura de poder no Brasil, certo? Então na quinta-feira, nós vamos falar sobre este tema aqui, que é o livro da Djamila Ribeiro, né? O Pequeno Manual Antirracista. Vamos também terminar de falar sobre políticas públicas. Eu deixo vocês com muita paz e amor. Boa semana, até quinta, certo? E qualquer dúvida a gente volta e tira na quinta-feira. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de todos. Um beijo. Tchau. Valeu pela aula, senhor. Tchau, senhor. Obrigado pela aula. Certo, senhor. Falou. Valeu.